Boa tarde a todos. Tentando falar fora do microfone para ser localizado pelas pessoas com deficiência visual. É uma grande satisfação voltar à cidade de Curitiba para tratar desse tema da acessibilidade. Já tive a oportunidade de aqui estar em evento semelhante a esse, organizado pela OAB em dezembro de 2012. A doutora Berenice está aqui, que é coordenadora do evento. Também na primeira edição deste seminário internacional de acessibilidade em Foz do Iguaçu, participei como ouvinte e agora tenho a grande satisfação de poder contribuir ou buscar contribuir com esse debate. Quero agradecer ao CREA pelo convite, cumprimentar os engenheiros, os arquitetos, agrônomos, todos os que fazem essa instituição. Esse que é o terceiro evento mostra o comprometimento permanente que o CREA do Paraná tem com a temática da acessibilidade. Não vou me ater em conceitos por todos já conhecidos, mas convém relembrar o conceito de deficiência trazido pela Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, destacando a evolução desse conceito, saindo daquela visão ultrapassada de a deficiência ser algo que isola ou que impede a participação efetiva do indivíduo na sociedade, para entender que ela é resultado das barreiras existentes e impeditivas da participação desse indivíduo em razão de qualquer restrição física ou sensorial de que essa pessoa é acometida. E percebemos com muita facilidade, por exemplo, que um ambiente em que não tenham barreiras, a pessoa pode conviver com toda a naturalidade. Há uma imagem, eu vou descrevê-la em atenção às pessoas com deficiência visual, de uma pessoa em cadeira de rodas jogando sinuca. Todos que vão jogar sinuca sempre querem um pouco de espaço entre as mesas, senão é impossível praticar o esporte. Então, a pessoa em cadeira de rodas num ambiente como esse participa da atividade de lazer sem maiores dificuldades. O mesmo se verifica num posto de trabalho em que a estação de trabalho está devidamente adequada e a natureza do serviço também, com as restrições sensoriais ou físicas que a pessoa, que o trabalhador possa ter. Aqui há uma imagem ilustrando um profissional da área de saúde e um atendimento de call center. Decorre, pois, dessa perspectiva diferenciada e inovadora trazida pela Convenção, que a pessoa com deficiência não é em si uma pessoa com impedimento para a vida social ou para participar da atividade produtiva de um país, desde que não lhe sejam impostas ou não lhe sejam colocadas barreiras que impeçam a sua interação social, respeitadas as suas peculiaridades, não só no caso da pessoa com deficiência, mas da pessoa com mobilidade reduzida por qualquer questão. As pessoas com deficiência visual que eu sei que estão presentes conhecem bem esses conceitos, então eu vou me isentar de lê-los, mas vocês podem acompanhar por esse canal. Naturalmente, um acesso inadequado, como por exemplo um acesso exclusivamente por escada, segrega a participação das pessoas com deficiência ou pelo menos dificulta em grande medida, tornando, a depender da situação, impossível a interação dessas pessoas com o espaço e naturalmente com as atividades que ocorrem nesses espaços. Diferentemente, quando temos uma solução de acessibilidade adequada, e aqui é um exemplo de Curitiba, dos pontos de ônibus, dos tubos, com plataforma elevatória, que vem a seguir não apenas a pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, diretamente ligada ao indivíduo, mas a pessoa que em qualquer circunstância, ainda que ocasional, como uma senhora agora refletida nessa imagem, que está utilizando a plataforma elevatória para subir um carrinho de bebê. Então, o ambiente acessível, todos nós sabemos, acaba tornando
mais agradável a convivência para toda a coletividade. Diferente é quando temos um ambiente bem conservado, mas mal planejado. Ontem muito se falou a respeito das florestas urbanas e da importância dessas plantas, das árvores, realmente são importantes, mas elas não podem ser colocadas de tal modo que impeçam o direito de ir e vir das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E aqui há uma imagem em que as vias estão aparentemente bem conservadas, mas há uma árvore no meio do caminho, o que impossibilita o deslocamento por uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo. Bom, feita essa pequena introdução, eu quero chamar a atenção para um aspecto que eu considero uma das maiores inovações trazidas pela Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que é a conceituação de discriminação baseada na deficiência. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, e essa norma tem força de norma constitucional, a discriminação por motivo de deficiência que viola a dignidade do ser humano é repelida, não é mais aceita e pode ser objeto de responsabilização, inclusive criminal, por aqueles que assim procederem. E configura discriminação baseada na deficiência a não adequação dos espaços inacessíveis, a não provisão de ajudas técnicas adequadas para as pessoas com deficiência e também a recusa de adaptação razoável. E eu fiz questão de destacar ajustamento razoável para que não haja uma confusão. Adequar o espaço é uma coisa, planejar o espaço pelos princípios do desenho universal é uma outra coisa, muito semelhante. É pensar no aproveitamento desse espaço por todos. Mas o ajustamento razoável é aquela demanda peculiar, particular, do indivíduo, pela característica da deficiência que essa pessoa possui. E também não pode ser negada, desde que razoável. Vale dizer que, se todas as soluções previstas em normas técnicas forem adotadas, e ainda assim para um determinado indivíduo o ambiente não estiver acessível, e for necessário um ajustamento, e se esse ajustamento for razoável, sob o ponto de vista de intervenção, um prédio, uma edificação, ou sob o ponto de vista de custo, ele deve ser provido, sob pena de configurar a discriminação baseada na deficiência. Isso com a finalidade que todos sabemos de proporcionar igualdade de oportunidades a todas as pessoas. Naturalmente que a promoção da acessibilidade ela envolve toda a sociedade. Muito se falou aqui em barreiras atitudinais e não há como se prover acessibilidade sem propiciar antes uma evolução conceitual, uma evolução a respeito de como as pessoas com deficiência devem ser vistas, percebidas e envolvidas nas atividades sociais. Mas a responsabilidade, embora nós possamos dizer que é de toda a sociedade, mas a responsabilidade é objetiva do Estado. Pelo Estado brasileiro, que se comprometeu, sobretudo, ao ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, se comprometeu em conferir a essas pessoas um espaço acessível. Mas isso já vem antes. A Constituição Federal de 88 já prevê competência comum aos três entes, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, de cuidar da saúde e da assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência, de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, e aqui naturalmente não pode haver restrição em função da deficiência, em razão da deficiência, e combater todas as causas de marginalização para integrar as pessoas, sobretudo os menos favorecidos, sendo competência concorrente também de todas as esferas de direito público, das pessoas jurídicas de direito público, adotar legislação nacional, estadual, local, municipal,
no sentido de assegurar a cobertura previdenciária, a proteção devida da saúde, naturalmente, com mais cuidado para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, de modo que todas possam se integrar na atividade social. Outras leis, algumas anteriores, outras posteriores à Convenção, se ocupam de alguns temas com os quais eu não vou me ater ao detalhamento do que trata cada uma dessas leis, mas apenas a título ilustrativo. Todos sabemos que a Lei 10.048 de 2000, que estabelece prioridade de atendimento, a Lei 10.098, que também no mesmo ano, que veio instituir as normas gerais, os critérios básicos de acessibilidade que deveriam ser observadas, ambas as leis regulamentadas pelo Decreto de Acessibilidade, Decreto 5296 de 2004. A Lei 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais como não digo como um idioma paralelo à língua portuguesa, mas como um meio de comunicação oficial. Então, se é que podemos falar que temos mais de uma língua no Brasil, a segunda, essencialmente, seria a Libras. A Lei 11.133, que institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa, aqui está portadora de deficiência, porque assim está na lei, a tecnologia já ultrapassada. O Decreto 7.612, de 2001, que instituiu o Plano de IBCMIS, que é mais um plano do governo federal, e esperamos que esse plano tenha melhores resultados do que os anteriores, que pouco ou quase nada agregaram ao cotidiano das pessoas com deficiência. E a Lei 2.587 de 2012, que eu acho que interessa mais proximamente aos senhores e às senhoras, que trata da política de mobilidade urbana, no plano federal a cargo do Ministério das Cidades. E aí eu quero destacar em como essa responsabilidade estatal é fragmentada, é compartilhada por diversos órgãos, já surgiu daí a dificuldade até de saber a quem cobrar. No plano federal, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é a responsável por promover a interação entre todos os órgãos do Executivo Federal no que diz respeito, entre outras coisas, à implementação do plano de IBCMIS. Então, me cabe coordenar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, estabelecer diretrizes para os outros entes federais, os estados e municípios, promover interação próxima com o Ministério Público, articular com a sociedade, sobretudo com a participação, com a contribuição do CONAG, que também é previsto como integrante da estrutura da SDH, ao lado da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero chamar a atenção disso porque este órgão, em primeiro plano, deve ser cobrado no que diz respeito às políticas públicas no plano federal. E aí nós temos uma série de outros órgãos, todos eles, se nós formos descer a miúdo e entrar em detalhes, nós vamos encontrar, em maior ou menor medida, responsabilidades, atribuições relacionadas à questão da acessibilidade. Eu aqui faço alguns destaques em relação, por exemplo, à Agência Nacional de Aviação Civil, a quem compete regulamentar o transporte aéreo. E aqui já faço um parêntese antes de tratar da ANAC, para comentando a colocação que o José Leite fez agora há pouco, em relação aos ônibus interestaduais. O problema, José Leite, começa na norma da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é absurdamente falha. E aí as empresas cumprem a norma e se julgam, portanto, julgam que estão atuando em conformidade com a legislação, não tem nada de hipótese, nenhuma imposição a mais que pode ser feita. Então, nós também estamos procurando por identificar o melhor modo de atuar em relação à ANTT. Mas a ANAC, até pouco tempo atrás, vigorava a resolução número 9 de 2007, que estabelecia a responsabilidade das empresas aéreas de fazer embarques e embarques de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa norma foi revista
essa responsabilidade em prover o mecanismo foi repassado ao operador aeroportuário, mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Mesmo que surja uma dificuldade imensa. Se durante o procedimento acontece um acidente, quem vai ser responsabilizado? Que a responsabilidade de promover o embarque e o desembarque é da empresa aérea, mas a de fornecer o equipamento é do operador aeroportuário, que pode ser Infraero ou pode ser um consórcio particular, no caso em que houve a privatização dos aeroportos. Mas bem, essa norma prevê a obrigatoriedade de que esses aeroportos disponham de soluções de acessibilidade para fazer esse embarque e desembarque com segurança, fixando aí cronograma para atendimento dessa demanda em função do volume de passageiros que utilizam aquele terminal aeroportuário. Como exemplo mais recente de solução nesse sentido, esse sistema ELO, que está sendo adquirido em larga escala pela Infraero